eu comecei a atuar em todas as minhas horas vagas, né? E de repente eu percebi que a renda que eu fazia da neuropsicopedagogia era maior do que a renda que eu tinha no meu concurso público. Eu sou Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. E hoje, nosso NeuroPP em Foco, nós vamos falar aqui sobre como, empreender em neuropsicopedagogia, se vale a pena, como fazer da neuropsicopedagogia uma fonte de renda. Será que você está precisando de uma fonte de renda? Será que ela está precisando de uma renda extra? Vou te contar, que quando eu comecei com neuropsicopedagogia, ela era uma renda extra. Era uma renda extra. Muita gente faz a sua pós em neuropsicopedagogia e nem sabe o potencial que ela tem para se tornar uma renda extra. Muita gente faz a sua pós só para subir de nível no trabalho, para cumprir lá uma carga horária, uma especificação. E na verdade, a neuropsicopedagogia, gente, ela é o melhor nicho de atuação de 2022, acreditem em mim, porque o que eu estou falando aqui não é o guru, não é a vidente, nada disso, mas é por questões que a gente vê de demanda. Onde há demanda, há possibilidade de atuação, O que falta para a neuropsicopedagogia? Nos falta posicionamento. Fiz a minha transição de carreira, para neuropsicopedagogia. Não foi fácil, mas posso dizer para você que valeu muito, muito a pena. Muito a pena mesmo. Bom, então assim, eu quero falar para você algo que ninguém te conta, Se a neuropsicopedagogia é realmente ou não uma fonte de renda. Por quê? Porque a neuropsicopedagogia, muita gente confunde aí com reforço escolar, com aula particular, mas a gente tem os protocolos próprios, ela é uma ciência prática, que tem 2 campos de atuação e nesses campos de atuação ela tem seus protocolos próprios que não estão relacionados com reforço escolar, com aula particular. A neuropsicopedagogia, ela está relacionada com o processo da neuroaprendizagem. O que é isso? É você entender, intervir, avaliar, identificar ali as questões da aprendizagem, entendendo o funcionamento do sistema nervoso, tá? Então, como o sistema nervoso funciona, como o processamento dessa aprendizagem acontece. E aí, quando a gente identifica, quais as habilidades ali que estão em déficit, a gente consegue estimular, intervir e aí potencializar esse processo de consolidação da aprendizagem, tá? Então, assim, o que não é, A neuropsicopedagogia como fonte de renda, ela não é uma pirâmide, tá? Tem gente que já me perguntou, Karen, é pirâmide isso? Não, não é pirâmide, não tem nada a ver com esquema de pirâmide, tá? A fonte de renda que a neuropsicopedagogia te traz é uma renda legítima, é uma renda derivada aí do nosso trabalho, a partir aí do nosso conhecimento, a partir de estratégia, planejamento e intencionalidade. Lembra que essas 3 palavras são palavras mágicas para o neuropsicopedagogo. Na neuropsicopedagogia a gente não faz nada sem planejamento, estratégia e intencionalidade. Se você está fazendo neuropsicopedagogia sem uma dessas 3 bases aqui, então você não está fazendo direito, tá? Não está fazendo direito. Porque tem que ter técnica, tem método, tem protocolo, tá? E a gente vai desenvolver esse método com intencionalidade, estratégia e... É verdade, Vanessa, eu escuto cada coisa, vocês não tem noção, gente. Intencionalidade, planejamento e estratégia. Bom, conseguir uma fonte de renda por meio da neuropsicopedagogia também não é dar um jeitinho brasileiro, não é enganar ninguém, não é fingir que tá fazendo alguma coisa, tá? Não tem nada a ver com isso. Não é reforço escolar. Muita gente, talvez ali na pirâmide, no jeitinho brasileiro, ainda tinha, as pessoas ainda
se assustam das pessoas acharem isso. Mas tem, gente, vocês não fazem ideia de cada coisa que eu escuto, cada coisa que eu recebo, enfim, cada comentário, cada coisa. Enfim, gente, enfim. Mas assim, não é reforço escolar. E aqui muita gente fica assim, como assim a neuropsicopedagogia não é reforço escolar? Como assim? O que ela é, então? Se ela não é reforço escolar, o que ela é? Se ela não é aula particular, o que ela é, né? Aí, daqui a pouco o pessoal já tá fazendo um quadro lá, aquele quadro do Fantástico, né? O que neuropsicopedagogos, quem são, o que comem, onde vivem, né? O que fazem. Mas assim, tirando o misticismo e desconhecimento de lado, a neuropsicopedagogia não é reforço escolar. Por isso, tá? Por isso, a gente não é necessário ser pedagogo. Muita gente pergunta isso. Se precisa ser pedagogo para atuar com neuropsicopedagogia. Não, gente, não precisa ser pedagogo, tá? Você precisa ter uma pós em neuropsicopedagogia para atuar com neuropsicopedagogia, tá? Não é upgrade da psicopedagogia, não é pós-especialista em neurociências e aprendizagem, não é especialista em neurociência aplicada à educação, não. Para ser neuropsicopedagogo, precisa ser especialista em neuropsicopedagogia. O que é ser especialista em algo? No Brasil, né? No Brasil, o título de especialista é dado a pessoas que concluem um curso de pós-graduação lato sensu, tá? Então, você tem que fazer pós-graduação em neuropsicopedagogia, tá bom? Não pode ser em outra coisa. Ai, cara, mas eu fiz psicopedagogia e neurociências. Não é neuropsicopedagoga, você é psicopedagoga especialista em neurociências, tá bom? Então, para ficar bem claro aqui, gente, a neuropsicopedagogia, então, não é reforço escolar. Porque no reforço escolar, o que a gente trabalha no reforço escolar? A gente trabalha uma defasagem específica de conteúdo escolar. A gente trabalha componente curricular. E a neuropsicopedagogia não atua com componente curricular. A neuropsicopedagogia não atua com a aprendizagem escolar. Nós atuamos com o que, afinal de contas, então? A neuropsicopedagogia, ela vai atuar com a aprendizagem geral, não só escolar, mas ela vai atuar com a aprendizagem, com a estimulação das funções cognitivas, que são requisitos e pré-requisitos para o processo de aprendizagem. Isso é neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia, ela vai trabalhar com a estrutura cognitiva. Ela vai trabalhar entendendo como funciona o sistema nervoso, como se dão os processos psicológicos básicos, que são fundamentos para que se consolide uma aprendizagem. Então, isso é neuropsicopedagogia. Então, assim, se a gente fosse fazer uma analogia, por exemplo, vamos fazer uma analogia com uma plantação, tá? Você tem lá, você vai colher um tomate, tá? O tomate é a semente de tomate que você vai plantar, a semente do tomate, ela é um componente curricular. Ela é um componente, ela é uma aprendizagem escolar. A semente de arroz é outro componente curricular, outra aprendizagem, tá? O que acontece? Você vai plantar esse tomate, esse arroz aonde? Independente da semente, você vai plantar na terra, certo? A terra, existe um tipo de preparo para uma terra que vai se plantar tomate, existe um tipo de preparo para uma terra que vai se plantar arroz. Existe uma rega para quem planta tomate, existe uma rega para quem planta arroz. Existe um broto do tomate, um broto do arroz. Existe uma época de crescer o tomate, uma época de crescer o arroz. Existe uma época de colher o tomate, uma época de colher o arroz. Não é igual, tá? O componente curricular é a semente que a gente joga nessa terra. Agora, a terra, o solo não é neuropsicopedagogia, tá, gente? É a estrutura cognitiva. Por quê? Porque a estrutura cognitiva é a base onde essas aprendizagens, elas vão cair.
Se a estrutura cognitiva estiver funcionando corretamente, estiver fértil, o que vai acontecer? Você vai pôr a sementinha ali, ela vai brotar. Se essa estrutura cognitiva não estiver funcionando corretamente, não estiver fértil, não for preparada, você pode jogar quantas sementes você quiser, ela não vai brotar. Então, o que é a neuropsicopedagogia? É a técnica que vai trabalhar essa terra, deixar esse solo fértil. Quem é o neuropsicopedagogo? É aquele que vai plantar, é o plantador, né? É aquele que vai arar a terra, é aquele que vai trazer estímulos, que vai colocar lá adubo, né? Para fertilizar aquela terra, para deixá-la fértil, que vai plantar a sementinha lá, que vai ajudar ali em todos os processos de cuidado da terra, cuidado da estrutura cognitiva. Então, nós neuropsicopedagogos não somos a sementinha, nós não somos o conteúdo curricular, o componente curricular. A gente não vai atuar com a sementinha, a gente vai atuar com a terra, a gente vai atuar com a estrutura cognitiva. E aí, não importa se a gente vai colocar uma sementinha de tomate, uma semente de arroz, uma semente de feijão, uma semente de laranja. Não importa o que você vai plantar, se a estrutura cognitiva estiver fértil. E é isso que a neuropsicopedagogia faz. A gente estimula a estrutura cognitiva para que ela possa consolidar, se apropriar, aprender qualquer conhecimento, qualquer aprendizagem. Entende? Então, isso é neuropsicopedagogia, é arar a terra. Eu brinco, né? Quem planta neuropsicopedagogia colhe sorrisos de aprendizagem. E é mais ou menos por aí. A gente trabalha com essa estrutura cognitiva. A gente vai atuar com todas essas questões de estrutura cognitiva, com estímulo das sinapses, com o acesso das diversas áreas cerebrais, com processos psicológicos básicos. Isso é a neuropsicopedagogia. E atuar com neuropsicopedagogia, então, vejam, não é reforço escolar, não é aula particular, tá bom? É você atuar com um protocolo, com um método da neuropsicopedagogia, estimulando esses sujeitos, né, que vão aí ter as suas estruturas cognitivas estimuladas, né, para que haja ampliação da estrutura cognitiva. Piaget fala da estrutura cognitiva, né, que todo mundo tem ali a sua estrutura cognitiva, cada aprendizado que a gente recebe modifica essa estrutura cognitiva e cria uma ponte ali, uma ponte para cada um dos próximos aprendizados. Mas, o que ele está querendo dizer? Que quando você aprende algo novo, a sua estrutura cognitiva se modifica, certo? E a neurociências comprova o que Piaget disse, porque a neurociências diz que como que a gente aprende? Por meio das sinapses. E quanto mais sinapses nós fizermos, quanto mais um neurônio se conectar com outros neurônios, com novas informações, com novos aprendizados, ele modifica essa estrutura em volta dele. Então, sim, nós trabalhamos com modificação de estrutura cognitiva, tá? Que mais? Por que, né, que a neuropsicopedagogia é uma oportunidade para você que quer ter uma fonte de renda extra? A neuropsicopedagogia hoje, ela já é a fonte de renda principal, para todo mundo, várias pessoas que já começaram, né, a atuar ali, que estão com suas agendas lotadas, que foram abrindo mão dos seus outros trabalhos, fizeram uma transição de carreira e hoje se dedicam 100% para a neuropsicopedagogia, tá? Então, assim, ela é uma profissão que pode ser a sua profissão em tempo integral. Você pode ser neuropsicopedagoga em tempo integral porque existe demanda para isso. Mas muitas pessoas querem uma renda extra, né? Buscam uma renda extra. E quando eu comecei lá atrás,
eu comecei assim, né? Como uma renda extra. Eu não tinha intenção de exonerar do meu concurso público, eu não tinha intenção de sair, né, da onde eu estava trabalhando, do meu emprego principal, da minha renda principal. Ela é uma oportunidade de renda extra. Eu comecei como renda extra. Por quê? Porque eu não tinha intenção de sair do meu concurso público. Meu salário estava bom, eu estava tudo bem. Mas o que aconteceu? Eu comecei a atuar em todas as minhas horas vagas, né? E de repente eu percebi que a renda que eu fazia da neuropsicopedagogia era maior do que a renda que eu tinha no meu concurso público. E aí, o que aconteceu? Hoje eu sou exonerada, né, do concurso público, eu atuo somente com neuropsicopedagogia. Mas assim, a neuropsicopedagogia, então, para você que quer fazer uma renda extra, que quer atuar com a aprendizagem, no nicho da neuroaprendizagem, ela é uma oportunidade para você. Por quê? Porque existe demanda, existe muita gente precisando do atendimento neuropsicopedagógico e existe poucos profissionais se posicionando. Muito poucos profissionais se posicionando. Pensa aí, quantos profissionais aí na sua região estão se posicionando? Quantos, além de você, né? Bom, faz de conta que você não conheceu ninguém aqui no meu canal, tá? No meu canal não vale. Fora o meu canal, quantos neuropsicopedagogos você conhece? Aí na sua cidade, quantos neuropsicopedagogos você conhece? Quantos neuropsicopedagogos estão se posicionando? Se você tem filho, quantos neuropsicopedagogos já foram na escola do seu filho? Quantas vezes o pediatra recomendou o neuropsicopedagogo? E é porque não tem demanda? Ou é porque não tem profissional se posicionando? Porque a neuropsicopedagogia, gente, eu não tenho os dados exatos, tá? Mas eu andei procurando umas pesquisas sobre as pós, assim, né? Quais os cursos mais procurados na área da educação. E a neuropsicopedagogia, ela acaba ficando mais na área da educação por conta da sua classificação pela CBO, né? E eu descobri que um dos cursos que mais forma pessoas na pós-graduação é a neuropsicopedagogia. E o que acontece que a gente não tropeça com o neuropsicopedagogo em cada esquina? E o que acontece que a gente não vê o neuropsicopedagogo em lugar nenhum? Será que eles estão escondidos embaixo dos bueiros? Olha, embaixo dos bueiros eu não digo, mas com os seus certificados guardados na gaveta, aí eu já acho mais provável. Por quê? Porque o neuropsicopedagogo, ele não vê a oportunidade que está ali na frente dele para ele começar a empreender com neuropsicopedagogia, para ele começar os seus atendimentos. Porque existe demanda. Vamos lá, qual é a demanda do neuropsicopedagogo? Vamos ver se tem demanda, né? Eu tô falando que existe demanda, vocês não precisam acreditar em mim, né? Vocês não precisam acreditar em mim, vamos pensar juntos aqui. Será que tem demanda pro neuropsicopedagogo? Vamos falar da demanda do neuropsicopedagogo? Então vamos lá, a demanda do neuropsicopedagogo, gente, é todo ser humano de 0 a 300 anos que precisa auxílio no processo de aprendizagem. Será que tem demanda? Será que tem alguém querendo auxílio no processo de algum tipo de aprendizagem? E aí, lembrem-se que não é aprendizagem escolar, que a gente trabalha com o desenvolvimento da estrutura cognitiva, com estimulação cognitiva. A gente trabalha com desenvolvimento de atenção, memória, planejamento, foco, memória de trabalho, que mais? Linguagem, leitura, escrita, raciocínio lógico, né? Matemático, né? Raciocínio lógico e raciocínio lógico matemático, tá, na verdade, tudo a mesma coisa. A gente trabalha com discriminação e consciência fonológica, a gente trabalha com diversas habilidades que as pessoas precisam e querem desenvolver. Então eu tenho públicos dentro da neuropsicopedagogia que vão desde bebês a idosos. Eu posso escolher atuar com bebês, com estimulação cognitiva para chegar nos marcos do desenvolvimento desses bebês, ou com estimulação cognitiva para sujeitos que já são diagnosticados na primeira infância com algum
déficit de transtornos, síndromes. Eu posso escolher esse público. Eu posso trabalhar com os pré-escolares, que vão ali dos 3 até os 6 anos de idade, que a gente chama de pré-escolares. Eu posso trabalhar com crianças de 6 a 12, com adolescentes de 12 a 17, com jovens adultos de 18 a 30, com adultos acima de 30, né? Com idosos acima de 60. Eu posso trabalhar com todos esses públicos dentro da neuropsicopedagogia. Será que existe dentro desses públicos alguém precisando de ajuda com processos de aprendizagem? Com estimulação de funções cognitivas? Com ampliação de estrutura cognitiva? Com melhora de foco, planejamento, organização, atenção, flexibilidade cognitiva, linguagem, leitura, escrita? Será? Então vejam como a demanda é imensa. Tem campo para todo mundo atuar com neuropsicopedagogia. Mas o que falta? As pessoas não sabem o que é. Falta você, neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga, se posicionar. Porque enquanto nós não nos posicionarmos, não começarmos a falar de neuropsicopedagogia, as pessoas vão continuar desconhecendo a neuropsicopedagogia. Vão continuar sem saber o que é a neuropsicopedagogia. Então, ela é uma oportunidade, ela tá ali. Mas depende de cada profissional. Por quê? Porque para ser neuropsicopedagogo, né, a neuropsicopedagogia ela não é uma profissão passiva, que você tem o seu certificado, abre o seu espaço, bota uma plaquinha, imprime os cartões de visita, senta a bunda e espera os clientes aparecerem. Não, ela não é passiva, ela é ativa. E é por isso que o nosso lema 2022 é neuropsicopedagoga em ação. Neuropsicopedagogo em ação. É não só movimentar a neuropsicopedagogia, mas colocar uma ação, desenvolver uma ação prática para começar os seus atendimentos. A gente não pode ser passivos e ficar sentado esperando. A gente precisa agir. A gente precisa se posicionar. E a ação começa no posicionamento. A ação começa no posicionamento. Bom, quando a gente vê e entende toda essa demanda da neuropsicopedagogia, todos esses públicos que a neuropsicopedagogia tem, eu ainda quero trazer para vocês a oportunidade de você começar a atuar agora, onde você está. Porque a neuropsicopedagogia, você pode atuar em consultório, pode, numa clínica, pode, hospital, pode, empresa, pode, escola, pode, posto de saúde, pode, ONG, pode. Mas você pode atuar na sua casa, você pode atuar na sala da casa do seu paciente. Mas você pode atuar presencial, você pode atuar online. Olha a versatilidade da neuropsicopedagogia. Você pode atender de maneira individual, que é a neuropsicopedagogia clínica. Você pode atender de maneira coletiva, que é a neuropsicopedagogia institucional. Você percebe quanta demanda, quanto público e quanta versatilidade para você atuar com neuropsicopedagogia? Então, olhem a oportunidade que existe, né, de fazer a neuropsicopedagogia se tornar uma fonte de renda para você. Ela pode ser uma renda extra, mas ela pode ser a sua renda principal. Ela pode ser a sua transição de carreira. Ela pode ser a sua recolocação no mercado. Infelizmente, em 2020, né, de 2020 para cá, a gente tem visto, né, altos índices de desemprego. Muita gente foi mandada embora e não sabe como se recolocar no mercado, não sabe como encontrar uma fonte de renda. E a neuropsicopedagogia está aí, disponível para você começar. Ela
não faz seleção de pacientes, porque desde que esteja relacionado com o processo de aprendizagem, você pode atender qualquer faixa etária. Ela não faz distinção se o meu paciente tem ou não uma síndrome ou transtorno, ou se ele simplesmente tem uma dificuldade, uma defasagem. E ela não faz distinção da sua idade, da sua experiência anterior, porque ela é uma ciência totalmente nova, ela tem protocolos totalmente independentes. Então, não importa se você tem 25 anos, 24 anos, acabou de terminar sua pós-graduação, nunca atuou com nada, né, na área e quer começar, ou se você tem 50 anos e já está se aposentando, mas quer uma nova colocação no mercado, ou se você passou a vida inteira trabalhando em algo que você não gosta, mas quer uma mudança para você, quer fazer um trabalho, quer desenvolver um trabalho que te dê perspectiva, que te dê a gratificação de transformar vidas, porque é isso que a neuropsicopedagogia faz, ela transforma vidas, desde a nossa, enquanto profissionais, até as pessoas que passam pelo nosso atendimento. Então a neuropsicopedagogia, ela é versátil, ela tem demanda, e mais, ela está em expansão. Então a oportunidade, o momento para você começar é agora. Agora que não tem tantos profissionais, sabe por quê? Porque a hora que você se posicionar, vai ter você e não importa os outros que venham, você é o primeiro. Você vai ser a referência. Você vai ser o destaque. Não importa quem venha depois de você. Não importa as demandas que vão aparecendo depois. Se você começar agora, você vai... o pessoal do business fala, né, surfar a onda. E é uma onda de tsunami enorme de demanda. É um tsunami de demanda, tá? Então, esse é o momento para você fazer da neuropsicopedagogia a sua fonte de renda. Começar os seus atendimentos, se recolocar no mercado de trabalho, fazer a sua transição de carreira, ou simplesmente começar a transformar vidas. Essa é a proposta da neuropsicopedagogia. E aí você me pergunta, Karen, mas como, né? Como que eu posso começar? Qual o primeiro passo que eu vou dar? O que eu preciso fazer para começar? Primeira coisa, posicionamento, clareza, né? Para você ter um posicionamento, você precisa ter clareza. Clareza do que é a neuropsicopedagogia, do que não é a neuropsicopedagogia. Clareza de qual é o papel do neuropsicopedagogo, qual não é o papel do neuropsicopedagogo. Clareza em tudo que você vai se posicionar. Para não confundir a sua audiência, para não confundir seus clientes em potencial. Então você vai começar hoje, em especial o Instagram, porque é o Instagram que tá bombando, né, gente? Com conteúdo, quando você quer até um entretenimento, mas o Instagram é que tá bombando. E poste um conteúdo no seu Instagram, no feed do seu Instagram, sobre a neuropsicopedagogia. Eu quero que você poste, eu quero ver quem tá pronto aí para pôr a neuropsicopedagogia em ação, quem realmente está comprometido com a neuropsicopedagogia, quem quer fazer da neuropsicopedagogia uma fonte de renda, quem quer transformar vidas, quem vai se posicionar. Quando, né, a gente vai se posicionar, qual é o que eu acabei de falar que a gente precisa fazer? Trazer clareza. Então, qual é a primeira coisa que você vai postar? Você vai fazer aí uma postagem, pode ser uma estática, uma imagenzinha, pode ser uma foto sua em um textão com legenda, pode ser carrossel se você já for mais avançado aí no Instagram, pode ser um Reels, pode ser uma mini live, um videozinho, né? Você vai postar dizendo o seguinte: o que é a neuropsicopedagogia? O que é a neuropsicopedagogia? Para você explicar para quem te segue o que é a neuropsicopedagogia. Gente, não, por que eu tô falando para vocês começarem dizendo o que é a neuropsicopedagogia? Porque você vai lá, faz um post, faz uma foto sua, ou faz uma foto do seu certificado, ou faz uma foto de um livro. Gente, qual neuropsicopedagogo não tem esse livro? E aí você vai postar o seguinte: o que é a neuropsicopedagogia? E você vai falar o que é a neuropsicopedagogia e o que levou você a se tornar neuropsicopedagoga.
Então, você vai fazer uma postagem falando sobre a neuropsicopedagogia. E por que a gente vai começar falando com essa postagem? Você vai dar o start com essa postagem. Porque não adianta você falar, você é neuropsicopedagoga, sou neuropsicopedagoga, se a pessoa não sabe o que é a neuropsicopedagogia. E aí a pessoa ela vai olhar lá, ela vai se interessar, ela vai descobrir. Faz no seu perfil, não vai criar outro perfil, tá? Tá com vergonha? Não tenha vergonha. Lembra de mim nesse momento, lembra da minha vergonha, do meu mico, e não sinta vergonha. Sabe por quê? Porque hoje você tem vergonha para se posicionar. Só que se você não superar essa vergonha, você nunca vai se posicionar. E se você não se posicionar, você não vai ser reconhecida como neuropsicopedagoga. Você não vai ser reconhecida como neuropsicopedagoga. Então, faça a sua postagem. Eu quero bombar o Instagram com neuropsicopedagogia. Eu quero bombar o Instagram com neuropsicopedagogia. E eu quero contar com você. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, tá bom? E a gente vai começar o nosso posicionamento. Todo dia um conteúdo sobre neuropsicopedagogia. E eu quero que você faça, depois me conta, se não tem demanda. Depois me conta se você não conseguiu nenhum paciente, se ninguém te chamou no direct para perguntar, para saber mais. Depois você me conta. Quero saber. Tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha para dizer para vocês. A neuropsicopedagogia vale a pena. A neuropsicopedagogia é uma excelente fonte de renda. A neuropsicopedagogia transforma vidas, começando pela sua. Então, bora pro desafio, bora postar, bora colocar a neuropsicopedagogia em foco. Beijo para você e até mais. Tchau, tchau, pessoal.